Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6, Vida de Oração. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Por favor, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, preparando e abrindo a nossa mente para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vida de oração. O verso áureo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, verso 1 e 2. Imagine se você quase não conversasse com o seu melhor amigo ou com o seu cônjuge. Logo, o relacionamento iria se esfriar. Do mesmo modo, a oração é parte essencial do nosso relacionamento íntimo com Deus. É um hábito devocional vital que precisamos e podemos fortalecer. Se não orarmos com frequência, com constância, cedo ou tarde vamos nos afastar de Deus. Na Bíblia, vemos pessoas orando de jeitos, de formas diferentes. Ao acompanhar a vida delas, percebemos de que maneira a comunhão com Deus moldou o relacionamento que tinham com Deus, pelo que oravam e como as suas orações transformaram outras vidas. É fato, nossa vida de oração afeta, sim, não só a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Assim como o estudo da Bíblia, o tema da oração é amplo e essencial, bem maior do que caberia em um estudo de 2 semanas. Nesta semana vamos aprender com homens e mulheres. De oração das Escrituras que mostram como a oração é central para o relacionamento sólido com Deus e devemos aprender com o exemplo deles. Vida de oração, inspirados em Jesus, que é o nosso maior e melhor exemplo. Ele vivia uma vida de oração. Ele iniciou seu ministério com um período de 40 dias de jejum e oração. Se Jesus necessitava tanta oração e tantos jejuns, muito mais você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã. Nossa vida de oração é que dá fôlego para a nossa vida espiritual, que dá ânimo para as nossas lutas de cada dia. Viva uma vida de oração, de conversa íntima com este Pai Celestial, com este irmão que é Jesus Cristo, recebendo então o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de domingo, a fidelidade de Daniel. Daniel é um dos exemplos bíblicos de oração. Um jovem que viveu longe dos seus pais, longe da sua família, mas ele se agarrou a Deus através da oração, essa comunicação diária com Deus. Daniel, um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro de Daniel, vemos a sua decisão. O que ele disse? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel capítulo 1, verso 8. E lemos que Daniel e os seus 3 amigos disseram: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1, 17. A Bíblia afirma que Daniel era sábio. Daniel capítulo 1, verso 20. Porque o Espírito de Deus estava nele. O Espírito Santo esteve sempre presente no Antigo Testamento desde a semana da criação, conforme diz Gênesis capítulo 1, verso 2. Também o Espírito Santo esteve presente com Abraão, com Moisés, com Daniel, com Gideão, com Sansão. O Espírito Santo era derramado sobre pessoas específicas. Porém, no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado abundantemente
sem restrições, sobre qualquer pessoa que clame pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo será derramado, porque vivemos na era e na dispensação do Espírito Santo, meu querido irmão. Além disso, Daniel, a Bíblia diz que era muito amado no céu. Que privilégio ser muito amado no céu. Isto está em Daniel capítulo 10 e o verso 11. Esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Em Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender os mistérios do sonho de Nabucodonosor. Isto está em Daniel capítulo 2 e o verso 18. Em momentos de alegria ou em momentos de tristeza, em momentos de apuro ou em momentos de perseguição, busque a Deus através da oração. E quando o Senhor revelou para Daniel o sonho do rei, ele imediatamente orou, louvando e agradecendo a Deus. Vamos ler agora, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, vamos ver então o verso 20 a 23. Aqui diz: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Meu querido irmão, aqui está a oração de Daniel. Ele pediu, ele recebeu e ele agradeceu a Deus. Com o passar dos anos, enquanto os reis se sucediam no trono, Daniel permaneceu como conselheiro real no reino de Babilônia e no reino também da Medo-Pérsia. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino, diz em Daniel 6, verso 3. Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel 6 e o verso 4. Apesar do forte ciúme e das tramas maldosas dos seus colegas, Daniel continuou constante e destemido na sua vida de oração. Na hora da perseguição, da pressão, na hora do decreto de morte para aquele que orasse para qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei, Daniel não desistiu de orar. Ele não mudou a sua vida, a sua comunhão. Ele continuou orando como de costume fazia 3 vezes ao dia. Lemos isso em Daniel capítulo 6 e vamos ver então o verso 10 e o verso 11. Aqui diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Querido, você pode estar pensando, Daniel orava 3 vezes por dia, então ele orava pouco? Não, meu querido irmão. Daniel vivia uma vida de oração. Esse texto que fala 3 vezes por dia se aplica às 3 orações que Daniel fazia dentro do seu quarto, ajoelhado com a janela aberta na banda de Jerusalém. Aquele que ora 3 vezes por dia, ajoelhado diante de Deus, é porque ele vive uma vida de oração, dirigindo ou trabalhando, caminhando pelas ruas ou estando em qualquer outra atividade. Esta pessoa que 3 vezes por dia se coloca ajoelhado diante de Deus num lugar específico, como fez Daniel, é porque ela vive uma vida de oração, cumprindo a ordem de Jesus: orem sem cessar. E o verso 11 diz: então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias
que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, fosse jogado na cova dos leões? Queridos, aqui estavam os inimigos usados por Satanás para matarem Daniel. Eles queriam que Daniel morresse, saísse do caminho deles, porque estava atrapalhando. Ele era honesto, ele não aceitava propinas, ele não aceitava se desviar da honestidade, do caminho, da vida transparente. Meu querido irmão, diante das dificuldades, Daniel orou, mesmo com a ameaça à própria vida. Manteve-se Daniel coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas. Ele poderia ter pensado, bom, desta vez, enquanto existe esse decreto do rei, eu vou pelo menos fechar as janelas para fazer as minhas orações. Mas não, Daniel não mudou em nada. Ele não se deixou pressionar. Ele não tinha medo, porque o amor de Deus no seu coração expulsa o medo. E meu querido irmão, Daniel fazia isso com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua oração era um ato físico, ele se ajoelhava. Essa é a melhor posição para se orar, ajoelhado aos pés de Deus. Quando você se ajoelha, você está demonstrando a humildade de um servo diante do Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus, Senhor da nossa vida. Diante de uma história como essa de Daniel, quão fracas são suas desculpas e as minhas desculpas para não orar? Quão fracas são nossas desculpas, nosso agito, nossa correria? Queridos, nós poderemos encontrar 1000 justificativas para não passar aos pés de Jesus Cristo algum tempo, meia hora, 1 hora de oração, de comunhão cada dia. 1000 justificativas, mas nada justifica. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Quando Deus é o primeiro na sua vida, você também é o primeiro na lista de Deus. Por isso a Bíblia diz que Daniel era muito amado no céu, porque Deus era o primeiro na vida de Daniel. Se você valoriza as coisas que são de Deus, se você busca intimidade com Deus, você estará na lista dos amados lá em cima no céu. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a postura na oração. Existem aqueles exagerados, radicais, que dizem que toda e qualquer oração precisa ser feita ajoelhado. Mas, queridos, nós vivemos uma vida de oração. Nós oramos ao caminhar pelas ruas, nós oramos sentado no carro antes de ligar o carro e enquanto dirigimos o nosso carro, estamos em oração. Todo o tempo vivemos em oração. Mas, em existindo condições favoráveis, nós deveremos nos ajoelhar. Esta é a melhor posição de oração. Quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo para desabafar. Quando temos uma boa notícia, buscamos alguém com quem compartilhar a boa notícia. Com Deus é igual. Abra o seu coração a Deus como a um amigo. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 93. Essa é uma boa definição de oração. É o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem nós pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente aos exércitos do mal que nós escolhemos Deus naquele dia. Estamos com Deus, pertencemos a Deus. Além disso, quando nós oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós. Somos então fortalecidos e guardados do inimigo. O ato físico de se ajoelhar expressa submissão, expressa também humildade. É diferente de orar sentado na cadeira ou deitado na cama. Logicamente que você pode orar sentado numa cadeira ou deitado numa cama. Você pode, mas em existindo condições favoráveis, você deve se ajoelhar. A postura
de orar, a melhor postura é ajoelhado, porque o próprio Jesus Cristo ajoelhava-se quando orava. No entanto, quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, porque corpo e palavras declaram que Deus é soberano e que nós somos apenas seus filhos, obra das suas mãos. Vamos ver agora alguns versos da Bíblia, experiência de pessoas que se ajoelharam a orar. Lemos em Daniel capítulo 6, e o verso 10. Aqui diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. Exemplo digno de imitação. Daniel. Lemos também em Lucas capítulo 22 e o verso 41. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 22 e o verso 41. Aqui está falando de Jesus. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Meu querido irmão, Jesus deu o nosso melhor e mais perfeito exemplo, porque ele orava ajoelhado aos pés do Pai. Sinal de humildade, sinal de submissão. Vemos também em Atos capítulo 7 e o verso 60. Aqui diz, falando de Estevão: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava morrendo, e ele ajoelhou-se e orou: Senhor, não condene esses que estão me apedrejando, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo, que se tornou depois Paulo, consentia na morte de Estevão. E aquela oração feita por Estevão nunca morreu. Homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. A oração de Estevão continuou viva, falando aos ouvidos de Paulo. Cada vez que ele tentava dormir, ele ouvia as palavras de Estevão: não condene-os por causa deste pecado. Queridos, a oração de Estevão continua viva até hoje. Também as suas orações. Quando você ora pela salvação de um filho, de uma filha, de um amigo, quando você ora, você jejua por eles, mesmo que você morra, essa oração vai continuar viva, porque Jesus Cristo pega esta oração e continua fazendo esta intercessão. Meu querido irmão, homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. Abra sua Bíblia também em Atos capítulo 9, vamos ver agora o verso 40. Aqui diz, agora está falando de Pedro, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Aqui está falando quando Pedro ressuscitou Dorcas. Nessa ocasião, Pedro se ajoelhou e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro, antes da ressurreição de Dorcas, ele orou ajoelhado. Digno é esse exemplo dado por Pedro. E lemos também em Atos capítulo 20 e o verso 36. Aqui diz, falando agora de Paulo: tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então, meus queridos, nós poderíamos ficar aqui citando outros exemplos. Já estudamos sobre o exemplo de Paulo, de Pedro, de Jesus Cristo, de Daniel, mas existem muitos outros que tinham o hábito de orar e eles se ajoelhavam quando oravam. Ora, orar em pé era comum nos tempos bíblicos. A Bíblia também registra pessoas que oraram sentadas, outras se prostraram com o rosto em terra. Como você costuma orar? Como é a sua vida de oração? A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam, porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o nosso desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é como está o nosso coração. Se você tem condições de se ajoelhar, mas normalmente não o faz,
Que tal fazer isso da próxima vez? Se você pode se ajoelhar, por exemplo, quando você vai dormir, você está no seu quarto, você pode se ajoelhar. Por que não se ajoelhar? Quando você se levanta de manhã para orar, você está a sós com Deus, por que não se ajoelhar? Dentro da igreja, quando você está em oração, quando você está num culto dentro da igreja e existem condições favoráveis para se ajoelhar, por que não se ajoelhar? Meu querido irmão, Deus vê você ajoelhado em submissão, em humildade. A Bíblia nos convida a orar sem cessar. Isto significa orar todo o tempo, com dedicação, com perseverança. Comece hoje mesmo, esteja você em pé, ou sentado, ou deitado, ou caminhando, ou dirigindo o seu carro, volte os seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo, contando aquilo que é alegria e contando para Deus aquilo que é tristeza, contando coisas boas e coisas ruins, porque com um amigo você abre o coração e desabafa. Faça de Deus o seu melhor amigo. Abra o seu coração em oração e converse com este Pai Celestial, com este irmão que temos, que é Salvador nosso e é Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, Enoque andou com Deus. Aqui está um exemplo digno de imitação. Enoque, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, vamos ver então os versos 22 a 24. O que nós sabemos sobre Enoque? Leia comigo então Gênesis capítulo 5 e os versos 22 a 24. Aqui diz, verso 21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos, então 365 anos de vida. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Tal era a amizade, tal era o companheirismo de Enoque com Deus, que no final de 365 anos, Deus disse a Enoque, nós já andamos tanto tempo juntos, você está tão perto da minha casa, que é melhor eu levar você para a minha casa. E Deus levou Enoque para o céu. Foram 365 anos de caminhada com Deus. Meu querido irmão, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus durante todos os seus 365 anos de vida. Em meio a uma vida de trabalhos constantes, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Você encontra tempo para aquilo que você quer. Quando uma pessoa me diz, eu não tive tempo, eu entendo, isso não é importante para ele. Porque quando alguma coisa é importante para você, você fabrica o tempo, você encontra o tempo, você prioriza. Então, meu querido irmão, se a oração é importante na sua vida, ou melhor, se Deus é importante na sua vida, você vai encontrar tempo, você vai separar um tempo para conversar com Deus e para estudar a palavra de Deus. Quanto maiores e mais intensos eram os trabalhos na vida de Enoque, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e pelo exemplo, Enoque se retirava para passar algum tempo em solitude, em solidão, em quietude, em silêncio aos olhos de Deus, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Deus não nos chama para viver como eremitas ou monges fechados dentro de 4 paredes, isolados do mundo. Deus nunca nos chamou para isso. A vida de Jesus era dividida entre o monte da comunhão, mas também o convívio com a multidão. A vida de Enoque também. Ele
dividia sua vida entre o monte da comunhão e o convívio com a multidão. Queridos, existe a Maria que gosta e aprecia estar aos pés de Jesus em comunhão, e existem as Martas que não têm tempo para isso, estão sempre correndo, mesmo que trabalhando para o Senhor, mas não têm tempo para estarem aos pés do Senhor. Por isso, Jesus Cristo disse para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. O que Deus está pedindo para você, meu irmão, minha irmã, é que você seja uma mescla, uma mistura de Marta e Maria ao mesmo tempo. Porque assim era Jesus, assim foi Enoque. Ele trabalhava para Deus, vivia entre as pessoas, mas ele também separava tempo para Deus. Meu querido irmão, não deveremos ser eremitas ou monges, isolados e deixando de ser úteis à terra, à família humana. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável e diária, ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja nem deixe de nos ouvir. Isto está em Salmos 139, 7 a 12. Se eu subir ao céu ou se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor está. Ele sempre escuta o nosso clamor, o nosso desejo, o nosso pedido, onde quer que estejamos. Ainda assim, há um valor especial em orar em voz audível. Eu gosto de orar em voz audível. Meu querido irmão, quando você está no meio da multidão, você ora em pensamento. Quando você está perto de alguém para fazer uma decisão, para fazer um negócio, se deve comprar ou não comprar, na frente da pessoa ou na frente do objeto ou do mercado, você ora em pensamento: Senhor, dirija a minha vida, me ensine se eu devo comprar, se não devo comprar. Mas, em havendo oportunidade, é melhor você fazer as suas orações audivelmente. No silêncio é fácil dispersar a mente, desconcentrar, perder a linha de pensamento e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz audível, baixa ou num tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real, que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. Como é com você, meu querido irmão, minha querida irmã? Ao longo deste dia, onde e como você vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? Como é com você? Faça desse dia um dia de experiência, orando em voz audível a Deus, louvando através de hinos de louvor e abrindo a boca em apreço, em gratidão, em ações de graças audíveis. Meu querido irmão, Jesus orava de forma audível. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que muitas vezes os habitantes de Nazaré ouviam a voz de Jesus Cristo cantando louvores a Deus antes do sol nascer. Que a sua voz também seja ouvida por Deus, louvando, adorando e fazendo súplicas e também ações de graças. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Moisés, líder consagrado. Aqui está um exemplo: Moisés, um homem de oração. Este sim viveu uma vida de oração. Primeiramente, nos primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele viveu uma vida um pouco agitada ali no Egito, sendo preparado para ser faraó, para ser o senhor do mundo, porque era o império que dominava o mundo. Nos primeiros 40 anos, Moisés, embora fiel a Deus, não teve muito tempo para se afastar do agito e da correria para estar a sós com Deus. Foi por isso que Deus, intencionalmente, levou Moisés para o deserto. E lá, nos próximos 40 anos de vida de Moisés, ou seja, dos 40 anos até os 80 anos, nessa segunda fase de 40 anos, Moisés esteve muito tempo a sós com Deus no deserto.
Imagine só Moisés cuidando de ovelhas, pacificamente, naquele silêncio, naquela tranquilidade lá do deserto que estava ao redor do Monte Sinai, porque era ali que ele vivia, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E Deus conversou com Moisés. Foi ali que Deus se revelou a Moisés. Embora Enoque tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus, sabemos ainda mais sobre a caminhada de Moisés com o Senhor. Inclusive, temos vários relatos de suas conversas com Deus. Ao acompanhar os altos e os baixos da vida de Moisés, vemos repetidas vezes que o aspecto mais importante da experiência de Moisés, o segredo do seu sucesso como líder consagrado, era a comunicação constante e a comunhão permanente com Deus. Agora vamos nos concentrar em Êxodo, capítulo 33. Abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 33. Vamos ver então os versos 15 a 23. Qual era o conteúdo e o tom dessa conversa entre Moisés e o Senhor? Êxodo 33, 15 a 23. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Moisés se negava a seguir em frente na jornada lá no deserto se Deus não fosse com ele ou com o povo. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17, o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Olha que bonito, Deus falando com Moisés. Eu vou fazer isso que você está pedindo, porque eu conheço você pelo nome. Meu querido irmão, esse é um privilégio que você e eu podemos ter. Deus nos conhece pelo nome. Ele também vai atender o nosso pedido quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Verso 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus. Verso 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Isto é amizade com Deus. Moisés priorizava Deus. Pense, nos 40 anos que ele ficou no deserto, pastoreando as ovelhas do sogro Jetro, ele teve muito tempo para conversar com Deus, para meditar em Deus. E Deus se revelou a ele. Provavelmente foi ali, durante esses 40 anos, que Moisés escreveu o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito na Bíblia, antes mesmo de Gênesis, e foi escrito por Moisés durante esses 40 anos no deserto. Meu querido irmão, imagine você falar com Deus e ouvir a voz com tamanha clareza como Moisés ouvia. É impressionante que os israelitas não tenham buscado esse tipo de comunhão direta com Deus, preferindo que Moisés falasse com Deus e transmitisse para eles a mensagem de Deus. Os israelitas não queriam falar diretamente com Deus. Parece que eles tinham medo de Deus. Como é com você? Você prefere ouvir os conselhos de Deus através da boca de um pastor, ou de um ancião, ou do seu próprio pai? Ou você prefere ouvir os conselhos de Deus diretamente, ouvindo de Deus, pela sua comunhão direta? Deus preparou Moisés para isso desde o encontro na sarça ardente, que havia ocorrido naquele mesmo monte. Embora encontremos outras orações pessoais de Moisés, percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Queridos, temos aqui outras ocasiões em que Moisés intercedeu por Arão e por Miriam.
Abra sua Bíblia em Êxodo 32, vamos ler aqui em Êxodo 32, verso 1 ao verso 14. Aqui lemos, é a experiência do povo de Deus na idolatria, adorando o bezerro de ouro. E o verso 1, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Queridos, nós poderemos condenar o povo de Israel por tamanha idolatria, mas lembre-se que um povo não se torna idólatra sozinho. O povo, para se tornar idólatra, depende do apoio, da aprovação dos seus líderes. Será que hoje existe idolatria na casa de Deus, no povo de Deus? Ou será que o povo de Deus está sendo idólatra hoje sozinho? Ou eles têm também a aprovação do Arão moderno? Existe também o Arão moderno, pastores modernos que são apostatados, pastores que, como Arão, se perverteram, se deixaram perverter. Lembre-se, se Arão se deixou perverter, é muito fácil eu como pastor, você como líder da igreja, também se deixar convencer e se perverter. Queridos, a história que foi escrita aqui foi escrita para você e para mim. E aqui diz o capítulo 32 e o verso 7. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Obviamente aquele povo não era o povo de Moisés. E não foi ele que os tirou do Egito. Deus disse, o seu povo, o povo que você tirou do Egito. Mas era o povo de Deus, e foi Deus quem os tirou do Egito. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo, eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés poderia ter dito, tudo bem, Senhor, o Senhor quer destruir o povo, que destrua, e faça de mim, então, uma grande nação. Mas essa não foi a resposta de Moisés. Veja o espírito de intercessão de Moisés. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Deus falou, você tirou esse povo do Egito. E agora Moisés está corrigindo, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Não é o meu povo, é o teu povo que tiraste da terra do Egito. Não fui eu que tirei da terra do Egito, foi o Senhor. Vocês estão percebendo que Moisés foi corrigindo aquilo que Deus falou? E diz mais o verso 12, por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Moisés aconselhando Deus. Tal era a intimidade de Moisés com Deus, que ele falava livremente com Deus. Lembra-te de Abraão. Agora, Moisés procura refrescar a memória de Deus. Ele está refrescando a memória de Deus, dizendo, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia
quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Meu querido irmão, a intercessão de Moisés valeu. Moisés aqui está representando Jesus, que intercede por você diante do altar de ouro, com o incensário de ouro, diante do trono do Pai, exatamente como está em Apocalipse capítulo 8 e os versos 3 a 5. Ali fala que Jesus intercede por você, mistura com as suas orações o incenso dos méritos de Jesus Cristo, e as suas orações chegam ao trono do Pai, com a intercessão e com os méritos de Jesus. Intercessão, é isso que Deus quer que você faça, meu querido irmão. Não abandone os que estão em pecado. Não se afaste daqueles que se extraviaram. Busque estas pessoas, lute por elas, assim como Moisés não desistiu do povo de Israel. Lemos também a intercessão que Moisés fez por Miriam em Números capítulo 12, o verso 13. Aqui Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Miriam se tornou leprosa porque ela criticou Moisés. Moisés se casou com uma mulher cusita, morena, e a Bíblia diz que Miriam e Arão, eles criticaram Moisés pela esposa que ele tinha escolhido. Aqui diz no capítulo 12, verso 1, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cusita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Eles criticaram Moisés por causa da mulher de cor morena, porque cusita na Bíblia se refere a Cusi. Cusi, ele era moreno. E então Moisés se casou com uma mulher de cor morena. Queridos, Moisés intercedeu por Miriam, quando na realidade Miriam tinha criticado Moisés e criticado a esposa de Moisés. Mas Moisés intercedeu dizendo: peço-te, ó Deus, que cures a minha irmã Miriam. Queridos, chama a nossa atenção, no caso de Miriam, que Moisés tenha sido alvo da sua crítica e ciúme. Ele poderia ter cruzado os braços e deixado que Deus aplicasse o juízo contra ela e contra Arão, porque eles mereciam. Em vez disso, Moisés se apressou em perdoar e interceder tanto por Arão como por Miriam. Que retrato maravilhoso da graça perdoadora de Deus! Você pode ver na história de Moisés um exemplo daquilo que Jesus é. Ele é o intercessor que intercede por você. E nós devemos também nos inspirar em Moisés e em Jesus, sendo também mediadores e intercessores. Leia Mateus 5,44. Mateus 5,44 é Deus falando para você amar os inimigos, orar pelos que perseguem você. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5 e o verso 44. Aqui diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fizeram o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Meu querido irmão, ser perfeito na nossa esfera, como Deus é perfeito na esfera dele. Perfeição na nossa esfera é interceder, mesmo por aqueles que não nos são agradáveis. Mesmo por aqueles que nos criticaram, nos perseguiram, vamos interceder por eles. Assim fazendo, nós estamos nos inspirando na intercessão de Moisés, na intercessão de Jesus. Como é que nós poderemos aprender a praticar, com estes exemplos, praticar a intercessão? Por que isto é tão importante? Porque quando você intercede, quando você ora por alguém, mesmo que esta pessoa não seja um amigo seu, você está demonstrando que você tem o Espírito Santo de Deus.
assim como Jesus, assim como Moisés. Moisés, líder consagrado. Você, meu irmão, minha irmã, pode ser também um líder consagrado, abençoado, possuído pelo Espírito Santo. Aleluia. Na parte de quinta-feira, Moisés intercede pela nação. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, vamos ver os versos 31 e 32. Primeiramente, nós vimos em Êxodo 32 e os versos 11 em diante, Moisés intercedendo quando desceu do monte e quebrou as tábuas de pedra da lei de Deus, porque viu o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. E ali ele intercedeu pelo povo de Deus. Mas agora, novamente, Moisés intercede pelo povo de Deus. E agora nós vamos ler o verso 31 do mesmo capítulo 32 de Êxodo. E aqui diz, vamos ler o verso 30 em diante. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado grande. Falando da adoração ao bezerro de ouro, vocês cometeram um pecado grande. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Ele subiu ao monte pela segunda vez. E lá ele passou mais tempo com Deus. E o verso 31, Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Meu querido irmão, Moisés se fez uma só carne com este povo. O pecado era do povo, mas Moisés se incluiu no meio do povo, dizendo: o Senhor perdoe este povo, ou então que o Senhor risque também o meu nome do livro da vida. Meu querido irmão, é esse tipo de intercessão que Deus espera de você. Deus não espera de você um espírito de crítica, de condenação, de dureza contra os pecadores. Pecadores todos nós somos. A igreja está repleta de pessoas que pecam muitas vezes inconscientemente, outros pecam voluntariamente. Mas, queridos, nós temos que demonstrar este espírito de intercessão de Moisés pelos que pecaram voluntariamente, com aqueles que são insistentes nos seus pecados, nos seus vícios. Verso 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em outras palavras, o povo pecou contra mim, não foi você. Verso 34. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus, repetidas vezes. Recorreu ao Senhor quando o povo teve sede. Êxodo 15, verso 25. Quando teve fome. Números 11, 21 e 22. Moisés intercedeu pelo povo nos momentos de profunda aflição. Números 11, 11 a 15. Moisés relembrou o que aconteceu logo após a aliança no Sinai, no Monte Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro. Moisés disse: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. Deuteronômio 9, 19. Ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Deuteronômio 9, 25. E no contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés rememorou: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Deuteronômio 10, 10. Em todas essas ocasiões, Deus ouviu o clamor do seu servo Moisés. Será que Deus vai ouvir também o seu clamor? Pelo seu filho, pela sua filha? Pelo drogado, pelo viciado, pelo adúltero? Queridos, Deus ouve a oração do servo suplicante. Deus ouve a oração do servo suplicante. Pessoas morrem, orações não morrem. Mesmo que você não veja os resultados das suas orações e intercessões,
durante o período da sua vida, entenda que as suas orações permanecerão vivas depois que você morrer. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração. Em primeiro lugar, Moisés possuía um profundo amor a Deus e uma visão clara do caráter de Deus. Moisés entendia quão misericordioso, quão perdoador é Deus. Ele tinha uma visão do caráter de Deus. Deus se revelou a ele dizendo: ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34:6. Foi assim que Deus descreveu a si mesmo. Número 2. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, Moisés mostrou coragem, fidelidade ao se apegar a Deus, mesmo em lutas, confiou no poder, presença e direção de Deus na sua vida particular. Número 3. O profeta lembrou a Deus a sua aliança. Moisés lembrou a Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Número 4. Além disso, Moisés, aceitou as respostas de Deus para as suas orações. Fosse sim ou não, ele aceitou. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas deveremos perseverar em oração. Quem precisa das suas orações, meu irmão, minha irmã? Quem está precisando das suas orações neste momento? Você tem uma lista de orações? Por quantas pessoas você intercede? Além do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, parentes, você tem uma lista de amigos, de pessoas que você coloca diante de Deus, intercedendo por elas, pela salvação delas? Que assim seja. Oramos porque nós amamos tanto a Deus que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele. Na oração, falamos das nossas alegrias e vitórias. Falamos também dos nossos fardos e preocupações. Falamos também dos nossos pedidos e necessidades diárias. Que o nosso coração se abra, que o nosso coração se eleve, para que Deus possa nos propiciar um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos nos manter tão perto de Deus que em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volve para o sol. Leve as suas necessidades e também suas alegrias, e também suas tristezas, e também suas preocupações e temores, leve-os todos a Deus. Você não conseguirá sobrecarregar, cansar Deus, não, nunca vai cansá-lo. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Portanto, meu irmão, minha irmã, entregue a Deus todas as coisas que perturbam a sua mente. Nada é grande demais para Deus suportar. Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Não existe um só capítulo da sua vida, meu irmão, minha irmã, que seja escuro demais para Deus ler, nem dificuldade alguma tão grande, tão complicada que Ele não possa resolver. As relações entre Deus e você deve ser tão particular e plena como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Queridos, Jesus Cristo é aquele que teria morrido por você, mesmo se você fosse a única pessoa nesta terra. Esta é a graça de Deus. A graça de Deus é que Ele nos ama como se fôssemos os únicos para amar. Desfrute esta graça divina e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esta graça divina, por este Deus perdoador, misericordioso, tardio em irar-se. Que o Senhor que se revelou a Moisés se revele a mim e aos meus irmãos, derramando sobre nós o Espírito Santo, colocando em nós esse espírito de intercessão, tanto pelos nossos familiares, por aqueles a quem amamos e também por aqueles que não amamos, porque são inimigos nossos, mas que demonstremos o espírito de intercessão orando pela salvação deles. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém
e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.